Bom dia, feliz sábado. É um prazer poder retornar mais uma vez ao púlpito aqui da Igreja de Cascais. Quero agradecer o convite do Ministério da Família e me oportunizar este momento para compartilhar com vocês a palavra de Deus, e isto é muito bom. A propósito, nós estamos iniciando a Semana da Família. A igreja aqui em Cascais terá o privilégio de ter 2 sábados de mensagens relacionadas com a família. E durante a semana, embora não haja o culto aqui na igreja, vocês poderão se apropriar do momento que tem para ler um livro que fale sobre como melhorar a família, para servir a Deus, para melhor se projetar na sociedade, cumprindo a missão que Deus designou. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler na linguagem de hoje. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Esse texto é um texto sensível, né? Ele parece assim muito duro. A fala de Paulo aqui, ela parece que é muito incisiva, porque ela fala sobre o cuidado que nós devemos ter para com a família. E se assim não tivermos, nós somos pior do que aqueles que não creem. Isto é sério porque nós temos o conhecimento na palavra de Deus sobre a importância da família. A família precisa ser cuidada. O que é família? Todos nós temos uma. Uma definição genérica diz que família, ela é a célula básica da sociedade. E muitas pessoas ficam apenas com essa definição. Mas família, ela tem uma abrangência muito maior. Família é o ambiente onde se desenvolvem as estruturas psíquicas. Família é o local onde a criança forma a sua identidade e amadurece emocionalmente. Família é onde se estabelecem as funções de hierarquia entre seus membros. Família é onde se promove respeito. Família é o espaço de confrontação de gerações e onde homens e mulheres manifestam suas diferenças em relação de autoridade e também de liderança. Família é onde os vínculos afetivos são formados e fortalecidos. Família é o local onde se transmite o legado espiritual e o temor a Deus através de uma vida religiosa coerente. Vamos ficar por aqui. Tem muito mais definições, né? A família era muito abrangente. Ela tem muito papel a desempenhar na sociedade. A família, ela constitui um bem de Deus. E nós temos que olhar a nossa família como uma dádiva que Deus concedeu a nós. Ter uma família. Nos últimos 50 anos, as normas sociais sofreram uma diversificação muito acentuada. E a família, como qualquer outra parcela da sociedade, vivencia a complexidade dessas mudanças. São tantas situações que foram alterando o procedimento das famílias, o cuidado da família, a valorização, ou melhor, a desvalorização da família. Por isso, a ênfase de Paulo em 1 Timóteo 5,8, cuidar da família é uma responsabilidade imprescindível. Quando a gente fala de família, as pessoas ficam pensando, mas eu tenho uma família, eu dou sustento, eu faço tudo aquilo que está sob a minha responsabilidade para mantê-la. Mas não é apenas isso, tem muito mais coisas que envolvem a família. O exercício do amor prático dentro do lar é um aspecto imprescindível, porque é o formador de caráter. Ao passo que o descaso
para com os membros da família, provoca dor, provoca desequilíbrio emocional, provoca revolta. E quando nós não cuidamos da família, nós iremos de alguma maneira gerar esse desequilíbrio. Falhar em uma obrigação tão clara é uma prova inequívoca da falta de amor e, portanto, da falta de fé. É isso que Paulo fala em 1 Timóteo 5,8. Falhar no cuidado com a família significa não acreditar naquilo que nós professamos. Como é do conhecimento de todos, a história da desgraça da humanidade, ela começou no Éden. Todos nós conhecemos o início da história humana. Deus criou Adão, colocou num jardim, num ambiente aprazível, com todas as condições favoráveis. Eles tinham tudo para serem felizes. Ambiente, estrutura física, saúde, o privilégio de falar com Deus face a face. Era algo assim inaudito que Deus havia concedido a eles. Todavia, mesmo com esse ambiente favorável, mesmo com todas as orientações de Deus, Deus foi específico. Quando nós lemos o livro História da Redenção, nós encontramos ali 17 conselhos que Deus deu ao casal edênico antes da queda. 17 conselhos. Eles não se enganaram assim, sem saber. Eles tinham todas as informações para serem felizes, e Deus foi cuidadoso em passar essas informações. Todavia, Deus havia dado a eles o livre-arbítrio, a capacidade de pensar e agir. Eles eram livres, assim como todos nós somos. E se eu perguntar aqui nessa manhã, você sabe o que é que Deus espera de você no cuidado com a sua família? Eu acredito que sim. Você já leu, você já ouviu, né? O que é que Deus espera de você? Todavia, muitas vezes nós temos o conhecimento, mas falta a prática. Conhecimento só não basta. Eu preciso exercitar esse conhecimento. E, infelizmente, os nossos primeiros pais pecaram. Desobedeceram a orientação de Deus. E aí colheram os resultados dessa escolha errada. E a história da raça humana vai demonstrando o crescendo que foi a resultante em função dessa desobediência, de não seguir as orientações de Deus. Logo de início, não sabemos quanto tempo, um dos seus filhos, Caim, com sua ira descontrolada, motivado pela desobediência também às orientações de Deus, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, todavia ele não fez do jeito que Deus queria, ele fez o seu melhor, mas não era como Deus esperava. E ofereceu uma oferta, a melhor que ele podia oferecer, que ele tinha para oferecer, mas não era aquela que Deus queria. E aí, Deus não aceitou a sua oferta, aceitou a do seu irmão, que fez justamente aquilo que Deus queria. E a ira, a inveja, em função da sua natureza pecaminosa, originou no primeiro fratricídio, um irmão matando o outro. Um tempo depois veio Lameque, fazendo parte daquela geração, e tomou 2 esposas. A primeira, poligamia. Não era plano de Deus isso? E foi num crescendo assim, a deterioração daquela geração, foi crescendo, era notório, ao ponto de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, observar e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. E aí nós conhecemos bem a história, né? Deus acabou intervindo na história da raça humana. Veio o dilúvio e assim as coisas chegaram a um patamar diferente, mas a desconstrução da família continuou avançando. Tornou-se um processo constante, incessante na sociedade. Caracterizou-se num desdobramento sem fim. E hoje nós vemos, através dos conceitos filosóficos,
crescimento do comportamento humano, a descrença, a dúvida, as novas filosofias mudando a sua cabeça, cada um achando que deve fazer da maneira que acha mais conveniente, e os conceitos começaram a fazer parte da raça humana, e as posturas novas foram surgindo, e o processo de desconstrução foi avançando, e hoje nós vemos aí vários ismos que existem na sociedade que retratam o comportamento humano. E muitos desses ismos contrariam aquilo que Deus falou. O relativismo, por exemplo, o que o relativismo prega no que tange a família? Cada família se configura a partir das suas peculiaridades de seus integrantes. Não existe um padrão, cada um tem o seu padrão. E a felicidade, ela acontece quando nós seguimos o padrão de Deus, não o nosso padrão. Infelizmente, o quadro que a sociedade apresenta hoje é justamente esse, através do relativismo. Depois vem o racionalismo, que prega que o conhecimento humano só é concebido apenas através da razão. E aí está o perigo, descarta a fé. E a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é importante para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso crescimento, o nosso relacionamento com Deus. O consumismo. O que é que o consumismo prega? O consumismo é um estilo de vida orientado pelo desejo de consumo de bens e de serviços. As pessoas buscam o prazer, querem ter o prazer, querem ter o sucesso, querem a cada dia ser feliz. O importante é ser feliz, diz alguns. Não basta o que fazer. Se eu sou feliz, está bom. As armadilhas estão aí na sociedade. Vem a urbanização. O que é a urbanização? É o crescimento populacional saindo da área rural e indo para um centro, e ali as pessoas começam a conviver umas com as outras, muitas pessoas avolumadas, e os costumes passam de um para outro, e a sociedade vai, assim, desenvolvendo algumas práticas, o desrespeito acontece, o abuso sexual também, a pedofilia, a violência familiar, e um espelha para o outro, e as coisas vão acontecendo assim. Isso gera um descontrole emocional, alterações repentinas de humor, uso de drogas, e o quadro vai se desconfigurando numa perfeita desconstrução daquilo que Deus idealizou para a família. E como não bastasse, as nossas características oriundas do pecado, nosso egoísmo, também começou a fazer pressão no comportamento humano. E aí, o que acontece? O distanciamento de Deus. Eu sou o centro. A falta de compromisso. As pessoas falam de religiosidade, e isso é um contexto muito amplo na nossa sociedade. Fala-se hoje muito de religiosidade, mas não tem-se compromisso com a religião, com o relacionamento com Deus. E assim a sociedade vai vivendo, e os níveis vão decaindo. Vem a pornografia, vem a internet, vem a mídia, oportunizando situações que vai contaminando a mente. E o fato, meus queridos, é que lá atrás, nos dias de Noé, Deus avaliou e resolveu dar um basta naquela situação. Mas a misericórdia de Deus permaneceu. Deus não muda. E ele olhou para a terra e viu uma família, novamente a família, né? A família de Noé, e através dessa família ele queria salvar a humanidade. E nós conhecemos bem a história. Depois de Noé veio uma outra família, a situação da sociedade foi decaindo novamente. Deus chamou Abraão, uma outra família. Deus sempre está atuando através da família. A sua família, ela é importante dentro do contexto da sociedade. Você e a sua família exercem uma influência, querendo ou não, na sociedade. A igreja, como uma grande família, deve ser uma bênção para a sociedade. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o papel que a sua família está desempenhando na terra hoje? Aqui na comunidade de Cascais.
É importante nós pararmos para refletir nisto. O fato que a palavra de Deus apresenta é que a degradação da família, da sociedade foi crescendo. Ao ponto de lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, nós encontramos aqui Paulo atualizando as informações com respeito à decadência moral que o mundo alcançou. E ele diz lá: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, o conselho dele é: foge também destes. Este, meus queridos, é o quadro que o mundo nos apresenta. Todavia, é importante entendermos que todo aviso exige um chamado à ação. Deus não nos informa por apenas informar. Ele nos informa para nos ajudar a antever os perigos que estão ao redor da nossa família. Se eu perguntar aqui nessa manhã, quantos querem levar a sua família para o céu? Certamente todos levantarão as suas mãos. Todos nós queremos. Mas qual é a ação que nós estamos desenvolvendo para que essa realidade aconteça? E aí, queridos, que reside o perigo. Muitas vezes nós temos a consciência, mas não temos a ação que precisamos ter. A sociedade cada dia se desintegra e a moralidade descabida avança. Todas essas coisas, elas se configuram assim e atendem às exigências e à demanda de um mundo sem Deus, a serviço do arqui-inimigo. Juntas, elas têm um objetivo único e poderoso: destruir o que Deus estabeleceu como componente chave da sociedade, que é a família. E nós temos que parar e refletir sobre isso. Por que é que Satanás odeia tanta família? Por que é que ele usa os seus recursos, da sua influência, para desvirtuar aquilo que Deus criou para ser uma bênção? Se uma família é destruída, toda a sociedade colherá as consequências. É simples assim. Nós fazemos parte da sociedade. A família, ela é fundamental para a criação e educação da próxima geração. A família é fundamental para instruir e capacitar pessoas para os diferentes aspectos da vida. A família é o centro de aprendizado de Deus. E a relação entre os membros da família estabelece um vislumbre do relacionamento entre as três pessoas da divindade. As crianças que crescem no lar, elas terão a visão de Deus relacionado com a visão de família. O pai, de alguma maneira, ele retrata a Deus. Como é que uma criança vai entender o pai do céu? Olhando para o seu pai. A atitude do seu pai vai representar, a atitude da sua mãe vai representar. Então, de alguma maneira, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a família, ela é um laboratório de Deus. Quando Satanás destrói qualquer relacionamento pacífico na família, ele gera uma confusão nessa natureza relacional de Deus. Quando um cônjuge abandona o outro, a premissa é a mesma. Quando pais e filhos não se relacionam bem, quando se defende um conceito diferente de família com 2 pais, com 2 mães, o que a sociedade tem pregado, ou quando a fidelidade não é exigida no relacionamento, quando Deus e sua palavra deixam de ser prioridade no lar, essa metáfora da família como um laboratório de Deus, ela é destruída. E sempre que isso acontece,
Satanás consegue destruir o centro de instrução de Deus, que é o lar, que é a família. Mas, queridos, a família ela não é atacada somente pelo que ela representa, como nós vimos aqui. Ela é atacada pelo que ela produz também. E quando nós paramos para analisar, a igreja, ela depende da influência das famílias. Se todas as famílias forem comprometidas, essa igreja será uma igreja comprometida, é uma igreja abençoada. E quando a gente olha para o contexto bíblico, o apóstolo Paulo, ele faz uma avaliação e ele faz uma comparação. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e versículo 12, ele diz assim, referindo-se à escolha de líderes para a igreja, ele se espelha na família. O bom líder é aquele que governa bem a sua própria casa, criando os filhos na demonstração do Senhor, com todo respeito, é assim que ele diz. E ele implicita no versículo 5 de 1 Timóteo, capítulo 3, se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar do negócio da igreja? A família é um laboratório até para o serviço da igreja. Quando a gente lê os textos sagrados, os textos proféticos, referindo à ação de Deus no futuro, para cumprir a missão, a gente se depara lá com o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e também Atos, capítulo 2, 17, que diz a mesma mensagem. E há de ser que, Joel 2, 28, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E Jesus repetiu, e Paulo e Lucas repetiu lá em Atos capítulo 2, 17, a mesma mensagem. Nos últimos dias acontecerá que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E aí entra um detalhe, se a família não tem essa prática de incutir na mente dos filhos valores espirituais que fazem a pessoa refletir e se colocar nas mãos de Deus, como é que meu filho, como é que a minha filha vai ser uma continuação dos propósitos de Deus nas futuras gerações? É preciso que os pais implantem na mente dos filhos os conceitos da palavra de Deus. Um chavão antigo no Brasil diz assim, costume de casa vai à praça. Uma família que ora, ela melhora. Uma família que tem comunhão plena com Deus, isso vai se refletir na sociedade, no bairro onde reside, na cidade onde reside. O fato que nós encontramos nessa situação é que todas as relações, elas começam na família. Ellen White, ela tem um pensamento que ela diz assim, o êxito da sociedade, o êxito da igreja, o êxito da nação dependem da influência da família. Veja quão importante é cuidar da família. Colocar a família dentro dos padrões que Deus espera. Agora, queridos, se a família ela tem um papel tão importante assim, e Satanás quer destruí-la, o que é que eu devo fazer? Sei da importância dela e sei do perigo que ela corre. O que é que eu devo fazer? Nós somos desafiados pela palavra de Deus, e é aí que é importante dizer, Adão e Eva sabiam dos planos de Deus, sabiam das orientações de Deus, mas na hora do vamos ver, o que aconteceu? Falharam. Nós sabemos que as coisas estão em andamento, os acontecimentos estão em andamento, a degradação da sociedade está crescendo. E o que é que nós temos que fazer para que essa situação não envolva especificamente a minha família? Abra sua Bíblia lá na primeira postura protetiva que a palavra de Deus nos ensina. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Veja o que o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, apresenta. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está atuante, ele não é esquecido, ele continua cada dia atualizado, ele joga pesado, ele quer destruir, a figura aqui ele anda como um leão que ruge procurando uma vítima. Você pode ser a próxima vítima, a sua família pode ser a próxima vítima. Para que isso não aconteça, o que você tem que fazer, segundo o conselho de Pedro aqui? Ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É estar consciente, é agir com equilíbrio, com calma, com sensatez, com lucidez, diante do desafio da vida. Mas não basta estar consciente. Eu preciso ter uma ação. E aí o texto coloca, ser vigilante, estar atento, cuidadoso. Eu sei que o ladrão pode entrar na minha casa, então eu vou e fecho a porta, eu confiro se ela está fechada. Não vou deixar de qualquer maneira a porta aberta. Eu tenho que estar consciente dos perigos que estão ao meu redor, mas também estar atento a tempo e a fora de tempo. As coisas estão acontecendo, querendo ou não, vão acontecer. Para pior. E aí cabe você cuidar da sua família, cuidar de você primeiramente. Os pais precisam ter um compromisso com Deus e transmitir esse compromisso para os filhos. Eles vão crescer sob a influência dos pais e sob a pressão da sociedade. Mas o poder de Deus auxilia os pais quando este se coloca nas mãos de Deus para ser instrumento de salvação para os seus filhos. Segunda passagem, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ainda bem que não sou eu que estou falando, eu estou apenas replicando o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 12, versículo 2, e eu vou ler na nova versão internacional, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. É claro esse texto? Né? O mundo está por aí com as suas influências, com os seus padrões, mas qual é o conselho bíblico? Nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. O que é que nós temos que fazer? Mesmo que o mundo esteja de mal a pior, lançando todas as suas influências, o que é que eu tenho que fazer? O que é que Deus espera de mim? Mas transforme-se pela renovação de sua mente. Com qual objetivo? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer que nós nos conformemos com o mundo. E, meus queridos, esse é um dos maiores desafios que a igreja tem. Nós sabemos que estamos nos aproximando da volta de Jesus. O que isso deveria significar? Maior comprometimento espiritual da minha parte. Só que a tendência natural há um esvaziamento espiritual e um acomodamento às influências do mundo. E isso interfere na minha religiosidade. Alguém falou assim, o importante é o coração. Tudo bem, o importante é o coração. Mas a boca fala do que o coração está cheio. O que vem à tona é um reflexo do que está dentro do meu coração. Eu falo de Jesus às pessoas porque Jesus está no meu coração. Transborda. A experiência que eu tenho com Deus, com a sua palavra, transborda, eu falo. Se eu não falo, é porque nem está transbordando. E aí o texto é bem enfático. Eu preciso transformar a minha mente para que eu seja capaz de ser uma pessoa diferente para melhor. E como isso é possível? Terceiro texto. Salmo 119, 11. E aqui nós encontramos o salmista falando assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Veja que o segredo de viver uma vida sem pecado. Ter a palavra de Deus aonde? No coração.
Algumas pessoas hoje têm a Bíblia. Outras têm apenas o celular. Nem a Bíblia mais tem, só o celular. É impressionante. A minha Bíblia é pesada, eu gosto de carregar minha Bíblia. Eu dei uma Bíblia para minha filha que pesa mais do que a minha, o dobro da minha. É importante ter, mas é importante ler. É importante interiorizar os conceitos da palavra de Deus no coração. E isso vai para a minha mente. E Provérbios 2,11 diz assim: se eu fizer isso, o que é que vai acontecer na minha vida? Esse conhecimento guardará o bom senso e o discernimento o protegerá. Veja que uma passagem, ela nos leva para outra, e a outra informa. Não é o pastor Jailton que está falando, eu estou usando a palavra de Deus, é Deus que está falando, como falou para Adão e Eva. O sucesso, o êxito na minha vida pessoal, na minha vida familiar, depende de eu seguir as orientações de Deus, não as minhas concepções, não os meus raciocínios, os meus relativismos, os ismos que existem por aí. Devemos fazer do Senhor o edificador do nosso lar, da nossa vida. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E essa postura, queridos, precisa ser adotada diariamente. Não é apenas nos cultos da igreja. Eu tenho que ter minha comunhão pessoal a cada dia. Eu tenho que ter o culto familiar a cada dia. Me reunir no altar do Senhor a cada dia. Colocar meus filhos, a minha vida, sob a proteção de Deus. Eu tenho que gastar tempo com a palavra de Deus. Essa é uma postura que precisa ser adotada. Na batalha entre o bem e o mal, precisamos incluir o cuidado e a proteção através de famílias biblicamente alicerçadas. Volto a dizer, não basta ter a palavra de Deus. Eu tenho que lê-la e interiorizá-la na minha Bíblia, na minha vida. Em Deuteronômio 4, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 8, nós encontramos Moisés enunciando o grande mandamento e apresenta os meios pelos quais as obrigações cristãs devem ser transmitidas e estabelecidas dentro de um padrão de Deus. E aqui Moisés, ele apresenta qual é o padrão de Deus que Deus disse para ele falar para o povo. Qual era o padrão de Deus? Está no versículo 5 de Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Nós precisamos ter esse compromisso. Amar a Deus sobre todas as coisas. E dentro do contexto da família, os pais precisam estar diante de Deus para saber orientar os filhos. Os pais precisam colocar os filhos diante de Deus a cada dia. Fazer disso uma prática. Como eu falei antes, costume de casa vai à praça. Há vários exemplos. Uma família que não ora, os filhos não vão aprender a orar. Uma família que não tem esse envolvimento direto com a palavra de Deus, os filhos não conseguirão desenvolver isso. E a tendência é, Satanás vai cuidar deles. Porque se o pecado acontece, porque eu não interiorizei a palavra de Deus no meu coração, porque o Espírito Santo vai trabalhar na minha mente e vai me conscientizar, isso é errado, mas eu não interiorizei, o Espírito Santo não vai lembrar aquilo que eu não interiorizei. Eu preciso interiorizar. E no momento adequado, Deus vai falar ao meu coração, vai falar à minha mente. E no versículo 7 do mesmo capítulo de Deuteronômio 6, Moisés diz assim: ensine com persistência a seus filhos, conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, isso representa tempo, quando estiver andando pelo caminho, acompanhamento, quando se deitar e quando se levantar, diariamente, não é uma vez na semana. E essa é a responsabilidade que Deus chama para cada um de nós que pertencemos a uma família.
Se você quer que seu filho siga Deus, deve fazer Deus parte de sua experiência diária. Para que, através do seu exemplo, seu filho aprenda essa comunhão com Deus. Você deve ser diligente ao ensiná-los a verem a Deus em todos os aspectos da vida, e não apenas naquele relacionado com a igreja. Vou à igreja, vem à igreja, vai à igreja, vem à igreja, esse vai e volta. É muito mais do que isso. E o apelo da Semana da Família para a igreja em Portugal está centrado em cima da criação. Nós somos criaturas de Deus, devemos nos relacionar com Ele, mas nós devemos buscá-lo a cada dia. Fazer o culto familiar. Isso é importante. Isso com espírito de humildade, serviço, perdão, tudo isso catalisa a diferença e fortalece a intimidade do lar. Jesus contou a metáfora dos 2 fundamentos, e foi ilustrada aqui, bem ilustrada pela professora, com as crianças. E todos nós conhecemos esse relato que está em São Mateus, capítulo 7. A história da casa que foi construída sobre a rocha e a história da casa que foi construída sobre a areia. E vocês viram aqui, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais para que a mente consiga identificar melhor e fixar melhor, né? Jesus disse claramente que aquele que é prudente, ele constrói sobre a rocha. Quem é a rocha? É Ele. A nossa vida religiosa tem que ser construída em Cristo. Não em nossos conceitos, em nossos achismos, a maneira como eu devo levar a minha religião. É como Deus espera que você faça, é o padrão dele, né? E Jesus disse, aquele que constrói sobre a rocha, ele tem estabilidade, ele tem segurança, exige um esforço, porque não é fácil construir sobre a rocha, né? Furar pedra, não é fácil. É mais fácil fazer uma casa na areia, né? Mas assim como é fácil fazer, é fácil cair. E a história das crianças relatou bem isso. Em outras palavras, construir sobre a areia é apoiar nossa esperança em nossos desejos e em nossos conceitos humanos. Nós temos que estar alicerçados na palavra. O que é que o Senhor diz a respeito disso? Ponto. Não o que eu acho. Deus fala assim. Não como eu interpreto, como Deus diz e Ele espera que eu faça. Isso faz toda a diferença. E Jesus finalizou essa história no versículo 24. São Mateus 7, 24. Abra sua Bíblia, nessa passagem. Marque essa passagem na sua Bíblia. Não esqueça, é o resumo de tudo aquilo que nós falamos aqui. Em uma só palavra, um só versículo, Jesus resumiu tudo o que Ele espera de você. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, não é a palavra do pastor Jailton, foi contada por Jesus, foi escrita pelos profetas, inspirado por ele. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, e faz o quê? E as pratica. Não basta conhecer, eu tenho que vivenciar, eu tenho que praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu termino a mensagem dessa manhã fazendo um apelo para você. Quantos querem pensar mais seriamente sobre este assunto? E contar com a direção de Deus e a sua palavra para proteger a sua família. Quantos querem? Deus possa abençoar vocês. Que esse desejo se materialize. Eu quero e eu ajo de acordo com aquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe, é o nosso desejo.